recebi essa pergunta do Roberto Lemos. Eu tô aqui devendo uma resposta, então vamos lá, né? Quais as ferramentas de controle mais adequadas para QC de curto prazo? Né? E aí ele está dizendo assim, pensando em amostragem ali dos furos do desmonte e tal. Olha só, em relação ao QC, ao controle, e aí eu vou separar entre geologia e laboratório. Se você está lá no campo, né, a sua amostragem de curto prazo é o que tem disponível, ou seja, você tem a sua malha do desmonte e você vai lá e amostra o material que sai, né, aquele cupinzeiro que fica, faz a perfuração e fica aquele cupinzeiro. Cuidados que você deveria ter. E aí vamos ao QA, antes de mais nada. Inspiração. Você deveria verificar, né, se não está tendo mistura, porque quando você perfura, você pode tá perfurando materiais diferentes, né, e isso vale na continuidade lateral também. Então, você tem que tomar cuidado com o que tem em cada um desses cupinzeiros. Tem que ter ideia do que perde, porque a gente perde muitos finos, né, se a amostragem ela não é direto lá na perfuratriz, se não tem uma coleta direta na perfuratriz, não é incomum a gente perder muito material fino. E isso é importante de ser entendido, porque é um resultado que pode ter um viés oriundo de um enriquecimento ou de um empobrecimento relativo à própria forma como o material está sendo gerado. E isso não tem nada a ver com o processo de amostragem, não tem nada a ver com o processo analítico, ok? Então, a primeira coisa, entender que inspirar, saber o que representa aquele material que está ali disposto. Outra coisa, cuidado com blends, né? Não é incomum também as pessoas numa malha como essa, são muitos furos. Eu não consigo mandar para o laboratório, às vezes tem 40 furos numa malha de desmonte, eu não consigo mandar 40 e usar os resultados individuais. Então, eles fazem uma composição ou escolhem um dos perfis. Cuidado também com o que isso representa. Então, um QC importante seria um registro nesse croquis do que você amostrou, aonde você amostrou e por que você amostrou. Vamos lá. Se eu estiver pensando num controle associado à variabilidade, eu posso duplicar o material no campo. Então, eu tenho lá aquele material, eu posso gerar 2 amostras que vêm desse material. Já vi processos, né, nesses cupinzeiros, que as pessoas cortam ele no meio com a enxada, depender da altura, né, porque quanto mais alta a bancada, maior vai ficar isso. Às vezes, utiliza como se fosse um cano, né, perfura o cupinzeiro com um cano, então aí tira como se fossem incrementos, aí tira a amostra, tira a duplicata. Então, eu posso criar uma duplicata, uma ferramenta que vai me dizer qual que era a variabilidade disso. Posso gerar testes, eu posso amostrar a exaustão, o material todo, e no laboratório homogeneizar e dividir, ver qual que é a variabilidade que eu encontro, mandando todo o material para o laboratório e pegando parte do material. Então, eu posso ter o meu QA organizado, rastreando os possíveis variáveis que vão dar problema. Eu posso gerar duplicatas, eu posso propor testes relacionados a isso. Isso pensando na geologia. Pensando no laboratório. As amostras de curto prazo da minha mina, do meu processo, são essas. É isso que eu tenho para fazer estimativa de curto prazo, por exemplo, ou controle de qualidade. Chegou no laboratório, o volume do material dentro de um saco, aquilo é uma população. Dentro do laboratório, eu posso fazer duplicata de material na primeira britagem, eu posso fazer duplicata do pulverizado, eu posso fazer replicata, eu posso pegar esse material e fazer um check-assay, mandar o mesmo material para a mina vizinha. Aí, o processo de QC desse material dentro do laboratório, aí é tranquilo. Aí dá para fazer tudo o que a gente já discutiu. Se eu estiver falando disso no campo, aí eu tenho que tomar cuidado com o que representa cada uma das informações que eu estou tirando nesse processo.
Mas eu posso, por exemplo, isso que eu falei de gerar duplicatas de campo e avaliar a variabilidade dos resultados. É um QC fácil, eu posso fazer isso primeiro na forma de teste, posso comparar, fazer em teste. Se eu gero blends, eu posso num primeiro momento. Então, lá, os vários cupinzeiros, eu gero blend de 10. Eu faço meu blend, depois eu faço amostras individuais. Aí eu comparo o resultado, em média, das 10 com a do blend, para ver qual que é a variabilidade. Isso, eu primeiro faço vários testes, entendo, e depois eu posso fazer isso como controle. Então, uma vez por semana, além do blend, eu faço a amostragem individual dos cupinzeiros e comparo com o blend. É um QC, é um controle. Eu posso fazer isso, ok? Então, Roberto, essa é a resposta para a sua pergunta, né? Pelo menos, sim, algo que eu posso ajudar. Não tem como eu dizer o que fazer, porque eu não conheço o seu processo, o seu projeto. Poderíamos pensar em outras coisas, mas acho que deu aí um overview de algumas possibilidades. Vamos lá? Eu tenho aqui agora uma pergunta da Suzane Dantas. Ela me perguntou o seguinte: por que nunca utilizar a mesma massa no caso de uma duplicata, por exemplo? Olha só, aqui o que eu acho é que você entendeu mal o que eu disse quando eu falei assim, não posso fixar a massa, né? Então, vamos pensar no seguinte, fazer um desenho aqui, ó. Colocar um desenho para a gente discutir isso. Quando eu tenho um processo, aí eu vou ter a britagem, aí passou pelo britador, eu vou colocar num divisor rotativo, vou homogeneizar e vou dividir, certo? Homogeneização e divisão. Desse processo aqui, eu vou dizer o seguinte, 2 canecas, ela vai ser a minha amostra. Elas serão a minha amostra. As outras 2 canecas serão minha duplicata. Aí eu vou pegar a caneca, vamos ver aqui, pego essa e essa, coloco lá no saquinho, o material que estava na caneca, e essa vai ser a minha amostra. Digamos que aqui deu 1,2 kg. Aí a minha duplicata eu vou pegar essa e essa. Vai vir para cá, vai vir para cá. 2 canecas. E aí essa daqui, a hora que eu pesei, ela deu 1,350 kg. Não é a mesma massa, né? Aqui deu 1,2 kg e aqui deu 1,350 kg. A massa não é a mesma. O que é a mesma é a equiprobabilidade. Elas foram geradas no mesmo processo, com a mesma proporção de massa. Então, quando eu digo que eu não posso fixar a massa, é nesse sentido. Num processo de divisão, se eu pegar o material e dividir num rifle, se eu pegar 10 kg de material, passar no rifle, não vai cair exatamente 5 kg para cada lado. Se eu pegar 10 kg de material, passar no divisor rotativo de 10 canecas, não vai ter exatamente 500 gramas de material em cada uma dessas canecas. Mas, para eu garantir a equiprobabilidade, eu tenho que dizer uma fração. Então, coloque 2 canecas aqui, 2 canecas ali. Coloque 1/4 do material aqui, 1/4 do material ali. A massa ela não é idêntica, ela é equiprovável. Então, quando eu digo que as duplicatas não podem ter a mesma massa, é nesse sentido. É porque, senão, pensa no operador. Você diz no procedimento o seguinte, gere uma amostra de, você imagina que mais ou menos a média ali das amostras que estão entrando, elas são de 10 quilos. Mas quando eu digo média, significa que vai ter amostra de 11, vai ter amostra de 9, ok? Mais ou menos tem 10. Aí se você diz para o operador, coloque 1 quilo de material para fazer uma amostra e 1 quilo para fazer uma duplicata, ele pega 2 canecas, coloca, pesa e dá 1,1 kg, você está dando opção para ele, ou ele descumpre o procedimento, e aí tem 1,1 kg, ou então ele vai pensar assim, opa, o procedimento está dizendo que eu tenho que ter 1 quilo. Aí ele vai lá e vai tirar 100 gramas. Eu já vi
em processos, quando eu vou acompanhar, quando eu vou fazer auditoria, fala tá no procedimento, a amostra tem que ter 1 quilo. O cara pesa, pega as 2 canecas, viu que não deu 1 quilo, ele pega uma colher, tira, devolve no saco, até chegar perto, e quando falta, parece que está comprando castanha. Pega um pouquinho da colher e vai fazendo assim, ó. Opa, deu 1 quilo. Então, é isso que eu quis dizer. Eu não fixo a massa, eu fixo a proporcionalidade, porque a massa é impossível de ser idêntica. Eu não posso dizer pulverize 100 gramas, eu não posso dizer divida 1 quilo, até obter 1 quilo. Então, porque se eu faço isso, eu tiro uma característica que é do processo, que é a variabilidade. Então, foi isso que eu quis dizer. Eu não posso ter a mesma massa nesse sentido. Se a massa for igual por um acaso, porque existe a probabilidade, existe a possibilidade de, em algum momento, as massas serem idênticas, ok. Mas o meu processo tem que dizer, por exemplo, 2 canecas amostra, 2 canecas duplicado, ok? Foi isso que eu quis dizer. Espero que eu tenha respondido aos questionamentos. Vamos continuar.